Do Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, eu sou Pedro Henrique e no Pode Fraternizar de hoje falaremos sobre a parábola do Filho Pródigo. Neste episódio, eu converso com vocês. Terça-feira, 23 de maio de 2023. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Pode Fraternizar do Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. E neste episódio vamos fazer diferente. Eu não vou chamar alguém para entrevistar, conversar. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa parábola que eu acho interessantíssima. A parábola do Filho Pródigo, que está contida lá em Lucas, no capítulo 15, versículo de 11 a 32. E é interessante porque esta parábola, ela caracteriza muitas vezes como a parábola dos dois filhos, porque a gente sempre lembra do pródigo, né? Mas, na realidade, a gente pode se atentar aos dois filhos nessa questão aí. Mas aí, antes de falar qualquer coisa sobre ela, eu vou precisar contar ela para vocês, para situar um pouquinho do objetivo de Jesus ao contar essa parábola. E lá diz o seguinte: disse Jesus: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: meu pai, dá-me a parte do patrimônio que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou sua herança vivendo irresponsavelmente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos senhores daquela região, que o mandou para os seus campos guardar porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrando então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome? Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu e, movido pela misericórdia, correu-lhe ao encontro. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou repetidamente. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e veste-lhe, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos seus pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o, comamos e festejamos. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar, mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois que este teu irmão estava morto
e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Eu sempre que releio, de vez em quando, de tempos em tempos eu volto para essa parábola, eu fico imaginando Jesus, contando aquela época. Porque na realidade essa parábola são um recreio de entendimentos específicos para o povo daquela época. Porque Jesus, quando a gente vai estudar os costumes e a cultura, falava especificamente para aquele povo e deixando entendimento entre linhas ou parábola para gerações e gerações posteriores, como a nossa atualmente. Então, o filho pródigo é aquele que esbanja. Então, foi o filho que pegou a parte dele e esbanjou. Antes da gente destrinchar, lá na questão 627 do Livro dos Espíritos, é questionado sobre a linguagem de Jesus. E a resposta da espiritualidade diz que Jesus falava segundo a época e os lugares. Muitas vezes eu fico imaginando, se Jesus viesse agora no planeta Terra, ele seria possivelmente um grande influencer no Twitter, no Facebook, no Instagram, não sei se no TikTok, mas ele seria sim um grande influencer, teria bastante seguidor, porque ele estaria onde o povo está. E o povo nesse momento está nas redes sociais, está na internet, com toda certeza. Então, tendo esse entendimento de que Jesus fala para o povo daquela época, na linguagem do povo daquela época, aí é que a gente vai começar a entender certos detalhes dessa parábola. Porque as aldeias na época do Cristo possuíam em torno de 100 famílias. Não era grande, não era uma cidade como a nossa que nós temos agora, Então, as aldeias eram pequenininhas. Então, tudo o que se acontecia nessa aldeia, as 100 famílias, por estarem próximas, sabiam. O povo tinha uma relação forte com a terra, porque era a sua sobrevivência. Então, eles tinham essa parte de repartir muito entre eles. A sociedade era patriarcal. Os filhos viviam na propriedade dos seus pais. Eles não se dispersavam e após a sua partida ficavam. Após a morte dos pais, só após os filhos, que são irmãos, continuavam juntos. E que aquela terra era dividida posteriormente. Os habitantes das 100 famílias em torno daquela aldeia dividiam, compartilhavam tudo. E aí a gente tendo esse entendimento daquele povo, sabendo disso tudo, aí a gente vai entender a forma com que Jesus contou essa parábola. Porque veja como ele começa já analisando. O filho mais novo pede ao pai para repartir os bens. Porque enquanto o pai ainda estava vivo, as aldeias no Oriente não permitiam divisão de bens. Porque isso poderia causar um desconforto. Isso era um atrevimento para com o pai. Era como se estivesse desejando que o pai estivesse morto. Porque a repartição de bens só eram feita após a morte do pai. Então, quando ele pede, eu quero a minha parte, reparta agora o senhor em vida, ele corria um risco muito grande de ser expulso daquela aldeia, de apedrejado. Então, quando aqueles moradores, aqueles cidadãos daquela época escutava Jesus falando isso na parábola, aquilo era um choque muito grande para eles. Porque, opa, que filho é esse que está pedindo para repartir? Porque aquilo é inconcebível. Mas aí o que é que acontece na parábola? O pai prontamente reparte os bens e entrega ao filho mais novo. Aí é que o pessoal que está escutando a parábola fica com mais boca aberta ainda. Como assim? O pai, em vez de repreender, vai atender o pedido do filho?
As pessoas que ouviam Jesus esperavam a revolta do pai na parábola e não que ele atendesse. Mas Jesus é Jesus, né? E a parábola segue. Em poucos dias, o filho vende sua parte da propriedade e vai para longe. Por que ele vai para longe? Por justamente medo de ser expulso, de ser apedrejado naquela aldeia. Então, após pedir a repartição dos bens, ele não poderia ficar ali. Porque ele seria, no nosso linguajar de hoje, linchado. Então ele tem que ir. E aí ele precisa utilizar, né, desses recursos que ele tinha justamente para sobreviver. E aí ele esbanjou, ele não utilizou bem. Além de tudo, o dinheiro não tinha valor naquela época. Não é como hoje. O que tinha valor justamente era a terra. Hoje a gente tem geladeira. Antes não. Mas aí eu vou chegar a isso já lá na frente. Mas aí, longe, o filho consegue emprego de cuidar de porcos. Né? Porque ele já não tinha mais nada. Ele já tinha esbanjado tudo. Ele já tinha utilizado todos os recursos. E aí ele tinha que trabalhar para alguém. Em vez dele ser o filho, ele era o servo de alguém. E a pior profissão daquela época para aquele povo era cuidar de porcos. Porque na Palestina, até os dias de hoje, apacentar porcos já era considerado humilhante. Para eles, os porcos são animais imundos. Não é lícito comer sua carne e ter contato. Não era. Então, se eu não posso comer porco, se eu não posso ter contato com porco, eu vou cuidar dos porcos. É a situação mais degradante do ser humano no Oriente Médio. Mas era o que ele tinha. Eram as possibilidades dele. E a parábola continua, Jesus contando, né? Seus patrões não davam comida, havia fome na região, o jovem queria comer as vagens dos porcos. Existem, gente, vários tipos de vagem, das mais nutritivas até as menos nutritivas. E a que era dada para os porcos era a menos nutritiva, porque os porcos não valem nada. Como é que a gente vai dar algo rico em proteína, né? Rico em nutrientes? Jamais. Porco, a gente tem que dar porcaria. Então, a vontade dele, a fome dele era tamanha que ele queria comer o que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava comida. Ele ficou no fundo do poço, desnutrido, o filho esbanjador. E aí, com tudo isso, ele cai em si. A parábola diz que ele decide voltar ao pai e pedir perdão e emprego. É interessante, né? Porque o filho, pela parábola, iria pedir emprego ao seu pai. Porque, como ele já havia pedido a repartição de bens, ele voltando, ele primeiro teria que ser aceito pelo pai. Ele tinha que resolver problemas, porque ele criou problemas. Então ele tinha que apelar pela misericórdia do pai, porque ele insultou o pai. Ele teria que enfrentar a aldeia. Pelas tradições, ele seria apedrejado se ele voltasse, que é absurdo tratar um ancião como nós tratamos hoje em dia, erroneamente. E com essa volta, ele teria o terceiro problema, que seria o seu irmão mais velho. Pois o entendimento que o mais novo passou foi de não ter desejado, após a morte dos pais, conviver com ele, dividindo a terra. Na realidade, ele quis separar. Eu quero continuar sem meu pai e sem meu irmão. Porque eu já havia dito, naquela época eles viviam juntos após a morte dos pais, naquela mesma terra. E ele não fez isso. Então ele teria que enfrentar várias dificuldades. Então, para a sociedade, para a aldeia,
para aquele povo, ele não voltaria mais como filho. Ele voltaria como um qualquer que teria que pedir emprego. Ele não teria mais a sua parte, porque a parte ele já levou e esbanjou. Mas aí a parábola diz, em seu retorno, ainda um pouco distante da aldeia, quando seu pai o vê, sai correndo, lhe abraça e o beija repetidamente. E aí foi um choque. Foi um choque atrás de choque para o pessoal que escutava o que Jesus estava contando e o objetivo que Jesus estava querendo chegar. Porque em uma aldeia, um ancião, pai de família, sempre tem o andar mais lento. No Oriente, se você vê um ancião, naquela época, correndo, é porque o mundo está desabando. Vem um terremoto aí, vem um tsunami, vem alguma coisa. Porque não é natural um ancião correr. Mas a parábola diz, né? Ainda um pouco distante, seu pai veio e sai correndo. Todo mundo que estava na aldeia virou assim, né? Pro ancião. Oxente, o que é que está acontecendo que ele está correndo? O que é que houve? E aí, ele lhe abraça e o beija repetidamente. É interessante porque o gesto de beijar o rosto de uma pessoa do sexo masculino é o sinal de que um problema foi resolvido, que foi reconciliado. Então o pai já está resolvendo dois problemas do filho. O primeiro, de que ele não se enfureceu com a chegada do seu filho. E o segundo, do pessoal que poderia apedrejar, mas ao ver a cena do ancião correndo, beijando repetidamente, estava deixando claro a mensagem de que o problema que eu tinha com meu filho foi resolvido, não tem mais nada aqui. Então, as pessoas não tinham mais o que reivindicar, não tinha mais como apedrejar se não tem problema. O próprio pai do filho que está dizendo, então quem sou eu? Mas antes de falar algo, qualquer coisa, na parábola o pai já ordena que o servo traga para seu filho uma roupa e um par de sandálias e um anel. É interessante porque ele iria pedir emprego. Ele não voltaria como filho. E aí quando o pai diz assim, traga uma roupa para ele, e um par de sandálias e um anel, ele estava dizendo que ele está voltando novamente como meu filho. Porque essa simbologia do anel era o anel da família, que é usado pelos pais e todos os irmãos. O par de sandália que o pai manda buscar para o filho servia para identificar que o filho era filho e não servo. Porque os servos não usavam o par da sandália. Não usavam a sandália. Então quem chegava de fora, ao adentrar a terra daquela família, ia diagnosticar logo. Opa, aquele que está de sandália é os filhos do dono. E quem não está são os trabalhadores. Então ele manda, traga o anel, traga a sandália. E a roupa é o traje que os filhos usavam para receber os convidados. Então, quando ele manda trazer a roupa, ele diz para quem está vendo, aqui vai ter festa. E aí ficava mais nítido para aquele povo daquela época de que não se poderia mais fazer qualquer tipo de julgamento, porque o pai já o restituiu, já o recebeu como seu próprio filho. Interessantíssimo, né? O pai ainda continua, né, na parábola, dizendo, mate o novilho gordo para festejar. O novilho gordo, gente, é um boi enorme. E naquela época, como eu já disse, não tinha geladeira. Então, se uma família com um casal e seus 2 filhos matasse um boi gordo, significava sim que ali teria uma comemoração, porque a comida não era estragada, elas eram compartilhadas.
Então, se a gente sabe que aquela família não vai poder comer naquele mesmo dia, com pena de estragar, então deixa subentendido que o que vai ser deixado ali vai ser distribuído para todos aqueles que estão ao redor. Então o pai, quando manda matar, ele está dizendo: gente, podem vir para minha casa que vai ter bastante comida, porque um boi só para minha família não tem condições, não tem como a gente comer. A parábola continua dizendo, né? O filho mais velho diz: tenho te servido há tantos anos, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Porque o filho mais velho ficou sabendo, né, pelo servo: opa, olha, teu irmão voltou, viu? E teu pai, em vez de mandar ele embora, o povo, em vez de apedrejar, na realidade está acontecendo tudo ao contrário. Teu irmão é novamente teu irmão e o povo está festejando. Aí ele endoida, né? Ele endoida porque a terra, naquela altura do campeonato, quando o pai morresse, não seria mais dividida. Ela seria dele. Mas aí, como o irmão retorna, tudo vai ser redividido. A gente precisa considerar que o filho mais velho era sempre responsável por fazer a conciliação. Se tivesse um problema entre o filho mais novo, seu irmão, e o pai, o mais velho teria que fazer a conciliação. O problema não poderia se postergar. Mas nessa parábola do filho pródigo, que a gente só está olhando para o esbanjador, a gente às vezes desfoca do filho mais velho, que ele não cumpre com seu papel de fazer a conciliação. Quando o filho diz: dai-me a minha parte, e o pai reparte, ele fica mudo. Ele deixando subentendido que ele não queria o irmão por perto e que ele iria usufruir posteriormente a partida do seu pai toda a terra. Caberia também um filho mais velho receber os convidados na festa. O filho mais velho não pode se desfazer dos convidados, principalmente quando o convite está sendo feito pelo próprio pai. Isso é insubordinação, o que naquela época é gravíssimo, tanto quanto a repartição de bens solicitada pelo filho mais novo. E aí, em frente de toda a aldeia, aquele filho mais velho estava lavando a roupa suja da família, né? Dispensando o tratamento, respeitoso, chamando o pai de tu, porque ele diz assim, né? Tenho te servido há tantos anos, mas tu nunca me deste um cabrito. É interessante que até hoje meus pais são chamados por mim de senhor e senhora. Meus avós, senhor e senhora. Se eu chamasse tu, você, era uma repressão que só está escrito no gibi. Mas ele, já naquela época, chamou o próprio pai de tu. E aí era mais outro motivo do pai fazer e acontecer, né? Não é para você me chamar assim, não é para você agir dessa forma e tudo mais. Era isso que o pessoal daquela época que estava esperando Jesus falar, esperava que acontecesse. Mas Jesus contando, acontece diferente, né? O pai diz: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois que este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Mais uma vez o pai se humilha, agora com o filho mais velho, deixando despercebido a forma desrespeitosa que ele recebia de volta o seu irmão mais novo, sem a sua devida conciliação. Então o pai, em vez de repreender, ele leva mais amor ainda. Meu filho, tu estás sempre comigo. Teu irmão não estava mais comigo. Tu não estava mais com teu irmão.
E aí termina a parábola. E aí a gente entende por que Jesus se faz entender pela linguagem daquela época. Se a gente não lançar esse olhar com os costumes, a gente não vai entender 10% dessa parábola. Mas a gente entendendo as questões, a gente consegue ter uma claridade melhor. E Jesus conta esta parábola para se fazer entender, pois ele havia convidado naquela época pescadores para comer juntos, e os fariseus e escribas questionaram por achar que são pessoas impuras. É como os juízes, naquela época, os fariseus e escribas, não iria de jeito nenhum sentar para comer com os pescadores. Para a época, considerado mais baixo na hierarquia da sociedade. E aí Jesus, peraí que eu vou contar uma coisinha para vocês, não é assim que se age. E aí a gente começa a rever essa parábola na ótica daquele povo. Porque os pescadores se sentiam representados pelo filho pródigo. Aquele que pega, esbanja, sem valor pela sociedade, porque cometeu a falha. Os fariseus e escribas se sentiam representados pelo filho mais velho, aquele egoísta que vê os seus outros irmãos e não quer estar junto com ele. E o pai só pode ser considerado como o próprio Deus Criador. Então, ao ouvir aquela parábola, todos se sentindo representados, compreende e faz a refeição com Cristo. Então Jesus, como a gente sabe, não fez nada por acaso, não faz nada por acaso. As parábolas não foram ditas por simplesmente contar histórias. Existia um propósito de ensinar. Até hoje é ensinado. Lá no Consolador, no livro Consolador, Psicografia de Chico, de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, tem o seguinte trecho que diz o seguinte: o homem, confiando mais em si mesmo que na providência divina, transforma a sua fragilidade em focos de ações contrárias à lei divina. Eis o mal. Urge recompor os elos dessa relação sagrada, eis o resgate. Então, a gente às vezes cava a nossa própria infelicidade e responsabiliza os outros e não quer colher o que planta. Nós aprendemos nessa parábola que precisamos extrair na realidade a felicidade do outro. Porque o que o filho mais velho deveria ter feito, o que os fariseus deveriam ter feito para os pescadores, é a felicidade do outro, do seu irmão. Na lei divina, todos os filhos que vivem juntos na casa paterna têm tudo repartido para todos. Então não tem por que viver longe do Pai, não tem para que nem por que solicitar a separação do seu irmão, gerando mal e criando o reinado do ego. Se a gente dividir infinito por infinito, a gente tem uma herança infinita, né? Porque se a gente pedir definitivamente como filho criado por Deus a nossa parte ao Criador, nós vamos ter infinito. Então não tem porquê, não tem para quê. E é por isso que eu amo essa parábola, né? Porque ela deixa nos mínimos detalhes o que justamente nós não devemos fazer. Mais definições, mais aprofundamento sobre essas questões, eu deixo para vocês uma literatura do Evangelho de Lucas,
Novo Testamento, que nós temos uma tradução de Haroldo Dutra, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e o Verbo se fez parábola também de Haroldo Dutra, tá certo? Tem um estudo aprofundado pela FEB sobre as parábolas de Jesus que a gente pode encontrar lá no site da FEB, e o livro O Consolador, Psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, como literatura para vocês se debruçar nessa coisa maravilhosa que o Cristo nos deixou. Muito obrigado pela oportunidade de contar isso para vocês, mais uma vez, agora no formato de podcast. E eu estou aberto para sugestões, participação da juventude da nossa casa na criação e na formação desse nosso podcast. E com certeza de vocês que nos ouvem, tentando somar um pouquinho mais. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Este episódio foi produzido pelo Pode Fraternizar e está disponível no Spotify, no Google Podcast e no aplicativo do Fraternidade.